Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a química da vida. Quando a gente pensa em química com a molécula que representa a vida, as pessoas normalmente pensam no DNA, esse carinha que está aqui do nosso lado. Então, o DNA, sim, é considerado uma molécula da vida, mas na realidade existem várias moléculas que a gente chama de biomoléculas e substâncias inorgânicas também, que são muito importantes para a existência de vida no geral. Então, as ciências biológicas, a biologia, tem um ramo só para estudar a química envolvida com a vida, as moléculas e substâncias que estão envolvidas com o processo de existência de seres vivos ou de como eles se propagam e tudo mais. Então, o DNA é uma dessas moléculas, aliás, é um desses que é composto por essas moléculas e nós vamos ver um pouquinho sobre elas. Antes de tudo, é importante a gente entender que na bioquímica a gente tem dois tipos de substâncias. Uma são as inorgânicas e a outra as orgânicas. Qual a diferença entre as duas? As substâncias orgânicas são substâncias que têm o carbono como seu principal constituinte. Então, o átomo de carbono vai estar presente nessas moléculas, que a gente costuma chamar de biomoléculas. Que biomoléculas são essas? A gente tem, por exemplo, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, ácidos nucleicos. E das substâncias inorgânicas nós temos fósforo, cálcio, sais minerais em geral que nós vamos ver com carinho em cada um. E aí, galera, a substância que nós vamos focar hoje é uma indispensável para a vida. Quando, por exemplo, a NASA vai buscar a vida em outros planetas, ela tenta buscar essa substância para ter uma noção de que poderia ter existido ou vai existir vida naquele planeta. E essa substância nada mais é do que a nossa querida amada que nos mantém hidratados, água. Não sei se vocês lembram, mas eu já disse essa frase sobre a vida evoluir em solução aquosa. Isso tudo nos remete a como a água é importante para o surgimento da vida, né? Lembra quando eu falei de coacervados, quando eu falei de mar primitivo, quando eu estava falando de origem da vida? A todo momento a gente tinha uma solução aquosa, a gente tinha um componente de água presente. Então a gente entende na ciência que a vida só existiu na presença de água. Por isso que a NASA, quando está indo para outro planeta procurar a vida, ela procura por água. Sabendo disso, quais são as propriedades da água para ela ser classificada tão importante, para a vida? A gente vai ver hoje as propriedades que fazem da água um componente tão especial na vida de todos. Não sei se vocês gostam de água, mas eu amo água, gente. Dá até vontade de beber, acho que eu vou beber agora um pouco. Então aqui, falando sobre os seres humanos, a gente é composto de 65% a 75% de água. Isso varia com a nossa idade. Quando a gente é mais novo, a gente tem cerca de 75%, que aí vai se reduzindo ao longo do tempo. Então as pessoas mais idosas, elas estão lá para 65%, por aí. Então a gente vai perdendo o nível de água no nosso metabolismo, no nosso organismo, ao longo do tempo, com o passar dos anos, com o envelhecimento das nossas células. Mas é importante a gente ver que, cara, se nós somos de 65% a 75% de água, é importante a gente entender como é que esse componente se comporta e qual é a dele, qual é a essência disso aí, o que isso é importante para a nossa saúde e para a nossa vida no geral. Então, antes de tudo, é legal a gente conseguir enxergar qual é a estrutura molecular da água. Quando eu pergunto qual é a estrutura da água, acho que todo mundo consegue responder que é H2O. Mas o que isso significa? H2O. Significa que a molécula de água, para ser designada como uma molécula de água, ela precisa conter 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Esses ligados para formar essa molécula que a gente está vendo aqui ao lado. Então aqui nós temos uma molécula de água, HHO. Então nós temos um hidrogênio ligado ao oxigênio, um hidrogênio ligado ao oxigênio e assim a gente formou a nossa molécula. Aqui a gente pode observar a estrutura dessa molécula. Duas coisas são importantíssimas para dar propriedades muito importantes para a água. Ela é polar e ela é angular. O que eu quis dizer com isso?
Primeiro de tudo, olha para esse oxigênio aqui. Ele tem 4 elétrons aqui, né? E ele precisa, na verdade ele tem 6, e ele precisa de mais 2 para atingir sua camada de valência. E aqui a gente tem esses íons hidrogênios, esses átomos de hidrogênio, na realidade, se ligando, compartilhando um elétron com esse oxigênio. Esse elétron que o oxigênio vai estar compartilhando com o hidrogênio acaba por completar essa camada de valência. Então, nós teremos 8 elétrons na última camada do oxigênio. O oxigênio ele é considerado negativo, enquanto aqui os hidrogênios têm carga positiva. O que acontece, gente? Opostos se atraem. Então, os íons hidrogênios estão conectados, estão ligados ao íon oxigênio, positivo com negativo, enquanto os íons positivos, hidrogênio e hidrogênio, estão se repelindo, porque eles são positivos, e positivo com positivo se repelem. Isso acaba fazendo com que essa estrutura, essa molécula de água, tenha essa conformação, que é de um ângulo de 100 e poucos graus. Agora eu não tenho certeza, porque ao mesmo tempo que o hidrogênio está se atraindo pelo oxigênio, ele está se repelindo, eles estão se repelindo. Então acaba tendo essa conformação angular aqui. E por isso que a gente diz que a estrutura da molécula de água é angular. Além disso, essa estrutura é polar, porque ela possui 2 polos. Um polo negativo, que é o do oxigênio, e o polo positivo, composto pelos hidrogênios. Então aqui a gente poderia colocar mais, menos, só para a gente ter uma noção. Mas é polar, porque tem 2 polos, é angular, porque faz um ângulo. E assim a gente tem a estrutura de água, que pode ser representada de diversas formas. Então aqui a gente tem 3 tipos, que vocês podem achar facilmente, em materiais didáticos no geral. Bom, por que é importante a gente entender a estrutura da água? Olhando para isso aqui, ligações de hidrogênio, a gente consegue compreender como uma molécula de água interage com outra molécula de água. Como é que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês dessa força de atração que a gente tem entre as cargas, que o hidrogênio é positivo e o oxigênio é negativo? Quando a gente tem 2 moléculas de água, a gente tem uma atração acontecendo entre essas moléculas, que a gente vai chamar de intermolecular. É uma ligação intermolecular. Então aqui, se vocês olharem para esse GIF, ele tem uma molécula de água aqui no meio e outras em volta, uma aqui, e ele está se ligando às outras moléculas de água. Essa ligação a gente chama de ligações de hidrogênio, porque as moléculas de água elas estão se conectando entre si a partir dos hidrogênios que são componentes delas. Olha para essa molécula aqui, a gente tem uma molécula de água aqui em cima e ela tem o oxigênio negativo. A gente tem uma molécula de água aqui embaixo e ela tem hidrogênio positivo. Esse hidrogênio positivo ele vai se atrair pelo oxigênio negativo dessa molécula de água. E com isso eles conseguem se ligar através da ligação de hidrogênio. Da mesma forma, essa mesma molécula que a gente está falando aqui, ela pode se ligar a outras moléculas. Aqui a gente tem o hidrogênio se ligando a outra molécula de água através do oxigênio. E aqui pode acontecer novamente de uma molécula de água que tem o hidrogênio se atrair pelo oxigênio dessa molécula de água que a gente está observando. Dessa forma, é possível que uma molécula de água se ligue a 4 moléculas de água. E essa ligação, ela ocorre de forma liga, desliga. Elas se atraem de forma muito espontânea, mas também podem se desligar e ligar a outra, porque eles têm a mesma força, né, digamos assim. E aí, nesse GIF aqui, a gente consegue ver bem uma molécula de água se conectando com outras moléculas. E aí a gente tem uma infinidade, isso aqui é uma solução aquosa, uma infinidade de moléculas de água se conectando através das ligações de hidrogênio. Então, o importante da gente entender as ligações de hidrogênio é que as moléculas de água elas se conectam entre si através dos seus hidrogênios se conectando com o oxigênio. Outra coisa muito importante é que as ligações de hidrogênio também podem ser chamadas de pontes de hidrogênio. Vocês podem já ter visto isso em algum momento. Aí aqui é só mais uma representação. Cada um desses é uma molécula de água e como é que elas se conectam e tudo mais. Não, assim. Tô aprendendo, gente, a mexer nesse negócio. Bom, tudo bem. Entendemos como é que as moléculas de água se conectam. Entendemos a estrutura da água, que é angular e polar. E agora, como é que, com esse entendimento, com essas características,
O que tem de importante? O que a gente pode observar sobre isso? Olhando para essa imagem aqui, lindíssima, HD, perfeita, não sei quem tirou, palmas pro fotógrafo, desculpa se eu estiver tirando direitos autorais, não tenho a mínima ideia de onde eu tirei essa imagem, faz tempo. Perdão, Senhor. Ai, meu Deus, agora vão me cortar da vida. Enfim, se vocês souberem quem tirou, me dá os créditos, manda aí que eu ponho os créditos sem problema nenhum. Mas enfim, falando dessa imagem aqui, nossa, eu me embolei todinha que eu fico nervosa de ser processada. Falando dessa imagem aqui. Aqui. Falando dessa imagem, a gente pode observar o seguinte: temos gotículas de água aí. O que são essas gotículas, galera? Como é que a água faz gotículas? E por que essas moléculas de água formam gotículas? E como é que essas gotículas estão ali meio que juntinhas, presas à joaninha e à plantinha ali presente? Vamos aprender umas características da água interessantes. A primeira delas é a coesão. Lembra que eu falei para vocês das ligações de hidrogênio? As ligações de hidrogênio elas estão sempre ocorrendo entre as moléculas de água quando elas se aproximam. E aí, gente, isso permite que as moléculas fiquem sempre muito unidas. Isso traz uma coesão muito forte entre elas. E com essa coesão, a gente tem essa conformação para que a água ocupe o menor espaço possível sempre. E aí, essa coesão permite à água dar uma propriedade para a água que a gente vai chamar de tensão superficial. O que é essa tensão superficial? Se a água tem essas conexões, essas pontes de hidrogênio acontecendo entre as moléculas, isso significa que se há um item que é menos denso do que aquela água, esse item pode caminhar sobre essas pontes. É por isso que... Não vou dizer que é por isso que eu tenho certeza, mas são pontes, literalmente. Então, se você for parar a pensar nesse mosquitinho aqui, ele faz essas ligações de pontes para poder se transportar. Da mesma forma que essa aranha aqui. Isso é incrível. Essa mesma propriedade é que vai fazer, por exemplo, quando você fecha a torneira do seu banheiro, com que a água não caia no filete, sim numa gota, num pingo de gota. Porque aquelas moléculas de água elas estão tentando se rearranjar de uma forma a ocupar o menor espaço possível e a não se desconectarem, sabe? Então aqui olhando para essa... a água pingando, a gente vê que a água ela tenta ao máximo não ocupar muito espaço, né? Então essa tendência, essa coesão que acontece entre elas permite essa propriedade que é chamada de tensão superficial. Aí a gente tem também a adesão. O que é a adesão, gente? Como eu falei para vocês, a água ela é polar, lembra? Ela tem 2 polos. Isso garante que ela possa se conectar a diferentes moléculas ao longo da vida dela. Porque, assim, a água tem um lado positivo e um lado negativo. Isso significa que o lado negativo pode se conectar com moléculas positivas e o lado positivo também pode se conectar com moléculas negativas. Então, dessa forma, a água pode se aderir a muitas substâncias. Ela tem a capacidade de adesão bem alta. E isso... permite que, por exemplo, uma gota de água não acabe caindo com tanta facilidade quando você está preso numa folha. Por exemplo, aqui, que é uma folha composta de celulose. Celulose é polar também. E aí, essa celulose aqui, polar com polar, se aderiu. A água não cai. Digamos assim, a gota d'água não cai com tanta facilidade, a não ser que você faça um movimento, alguma coisa do tipo. Da mesma forma, é muito interessante quando a gente põe um canudinho numa solução de água, num copo de água mesmo, você vai ver que a água consegue subir um pouquinho. Por quê? Ela acaba tendo uma ligação com esse canudo. Então aqui a gente consegue ver essas moléculas de água subindo, porque elas estão interagindo, aderindo ao canudo, e aí elas conseguem subir. Aqui a gente tem um canudo com mercúrio e outro com água, para a gente conseguir observar como essa solução aquosa consegue subir, enquanto a com mercúrio não tem uma interação assim. E aqui é só mais um GIF para representar, né, esqueci a palavra, essa subida de água por esse canudo. Isso é muito interessante para explicar o seguinte: dá uma olhada nessa árvore. Essa árvore gigantesca, com raízes enormes, ela precisa de água. Ela é um ser vivo, ela precisa de água, ela precisa de nutrientes. E como é que ela consegue isso? Através de suas raízes na terra. Então, ela absorve
da terra água e sais minerais. Essa água, como é que ela vai chegar, por exemplo, numa folha que está lá em cima dessa árvore, se a gente sabe que existe... Tentando pegar uma coisa aqui para fazer de exemplo. A gravidade. A gravidade está sempre puxando as coisas para baixo, correto? Então, se a gravidade está sempre puxando as coisas para baixo, como é que essa árvore garante que ela vai conseguir levar a água lá para cima, para o topo dela, sabe? Para todas as suas folhas, para todos os seus galhos. O que garante isso é justamente essa capacidade de aderência da água. Então, essa capacidade de aderência da água, a gente tem uma propriedade chamada de capilaridade. A água consegue subir através de uma árvore pela capilaridade. A gente tem uma pressão positiva acontecendo nas raízes, porque aquela água que está presente na terra, ela vai estar se aderindo às raízes, se aderindo à celulose, e ela vai conseguir subir através dessa interação água com esse componente da parede celular dos vegetais. E assim a água consegue subir, inclusive assim ocorre a transpiração também das árvores, né? Dos vegetais no geral. Aí, isso também pode te deixar curioso. Vou deixar aqui para você questionamento. Quando você está fazendo xixi, gente. Quando a gente faz xixi, o xixi não desce assim. Ele sempre tenta fazer aquela tensão, ocupar o menor espaço possível, descer um filetezinho. Isso aí é o quê? Coesão. Muito bem. Coesão. Porque urina, né, tem bastante água. Ao mesmo tempo, se você permite que esse xixi toque sua pele, ou sei lá, você tá apertado e acabou escapando um pouquinho, sabe, na sua roupa, o que acontece? Essa água vai estar se aderindo a esse algodão, né, ou a sua pele mesmo. E aí, essa aderência não vai permitir com que a água caia em gotas ou o que for da mesma forma. Então a gente consegue ver essas duas propriedades em situações cotidianas. Eu acredito que agora vocês vão ficar todo momento que interagem com água pensando nisso. Tá bom. E agora sobre temperatura. Primeiro de tudo, né? O que é temperatura? O que é calor? Calor, gente, é essa energia que a gente passa. Por exemplo, quando a gente abraça alguém, a gente perde calor do nosso corpo para aquela pessoa. Claro, se aquela pessoa estiver estiver mais fria que você vai perder calor para essa pessoa. E dessa forma você consegue aquecê-la. Quando a gente coloca, por exemplo, num casaco num dia frio, é porque a gente não quer perder o calor do nosso corpo pro tempo que tá frio, sabe? Se aqui, por exemplo, hoje tá frio. Se aqui tá frio no meu quarto e eu não tô com essa blusinha aqui, o calor da minha pele, porque o nosso corpo tá sempre em 37,5 graus Celsius, 37, 37,5, esse calor vai acabar se perpetuando, digamos assim. Esqueci a palavra que eu quero usar, mas ele vai estar indo para esse ambiente, porque esse ambiente está mais frio do que eu, esse ambiente está precisando de mais calor do que eu. Então, para evitar que eu perca calor para o ambiente, eu acabo utilizando uma blusinha de frio. Ou você acaba utilizando um casaco. Então, na realidade, não é o casaco que vai te aquecer. É você mesmo que está se aquecendo e o casaco só está impedindo esse aquecimento de fugir, digamos assim, se perpetuar. Então, o calor é de energia, né? Eu não entendi porque esse GIF aqui não está funcionando. Mas tudo bem. Triste, ele era tão bonitinho. Ok. Mas então, gente, o que é temperatura, né? Eu costumo dizer, eu gosto de pensar que todas as moléculas, todos os átomos, eles dançam em determinada sintonia. Cada um tem a sua. E aí, a molécula de água, ela também dança em determinada sintonia. E dependendo da quantidade de calor que você adiciona àquela molécula, ela vai dançar de uma forma diferente. É como se você estivesse na pista de dança, esperando sua música favorita tocar. Quando toca, por exemplo, uma música bem bad vibes, devagar, sei lá, e você não curte isso, você vai ficar tipo assim, tá bom. Mas aí toca aquela música maravilhosa que você ama, tipo, I got a feeling, e você, e a música... Você vai dançar numa vibe diferente, né? Então imagina que a música é o calor, nesse sentido. As moléculas, elas estão sempre num grau de dança, elas estão sempre dançando. Esse movimento que elas fazem é medido em graus. E aí, galera, o que acontece? A temperatura é a média de graus de todas as moléculas. Por exemplo, quando a gente fala
que a temperatura do corpo humano é 37, 37,5, o que eu estou dizendo é que pegando todas as moléculas do corpo humano, todas elas, e fazendo uma média da dança delas, fazendo uma média do movimento que elas estão fazendo, a gente chega nesse número de 37,5 graus. Isso é a temperatura, é o grau de movimento, a média do grau de movimento de moléculas. E aí, por que eu estou falando isso tudo para falar de água, né? Vocês já perceberam, já tentaram colocar, com certeza já, água para ferver numa panela? Quando você coloca água para ferver numa panela, o que acontece? Você coloca, 20 segundos depois você volta lá. Se você tocar na panela, o que você vai sentir? A panela quente. Se a panela é de ferro, alumínio, o que for, ela vai estar quente. Mas se você colocar o dedo dentro da água, a água não está quente o suficiente ainda. Ela nem ferveu, nem fez cosquinha. O que isso significa? O calor, né? A fonte de calor, que é o fogo ali da panela, do fogão, ele vai estar agitando as moléculas da sua panela. E essas moléculas, elas se agitam com mais facilidade do que as moléculas de água que estão dentro da panela. Então, para as moléculas de água dentro da panela se agitarem, para chegar nesse ponto aqui, né, de ebulição, elas precisam de um adicional de energia, de calor muito maior. Então, elas conseguem absorver mais calor sem mudar o seu estado atual. Então, assim, ela pode ouvir zilhões de músicas que só quando chegar numa determinada música que ela vai sentir vontade de dançar pra caramba. Então, repetindo, para ver se vocês entenderam. As moléculas de água, elas têm a capacidade de receber calor, absorver calor, até certo ponto em que elas realmente comecem a se movimentar e mudem o seu estado, do líquido para o gasoso, por exemplo. Isso é muito interessante, porque é isso que permite muitas coisas. Por exemplo, nós, pessoal aqui do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, 45 graus no verão. Eu falei para vocês que a temperatura média do corpo humano é de 37, 37,5. Se a temperatura média do corpo humano está por aí e a gente está num calor de 45 graus, como é que a gente vai controlar a nossa temperatura? Se a gente está recebendo esse calor a todo tempo. A gente vai estar recebendo esse calor a todo tempo e a gente vai estar absorvendo esse calor nas moléculas de água presentes no nosso corpo. E aí a gente consegue liberar esse calor de volta para o ambiente na forma de suor. Da mesma forma, quando você está, por exemplo, fazendo exercício físico e está suando pra caramba, isso é porque aquele exercício físico acelerou seu metabolismo e você está liberando muita energia e o seu corpo não pode ficar naquela temperatura. Essas moléculas não podem estar absorvendo todo aquele calor e se mexendo naquela temperatura. O corpo fica funcionando na média ideal de 37, 37,5. Então, com isso, a gente começa a suar. Deu uma coisa aqui, ó. Então, esse GIF lindíssimo tá mostrando pra vocês o suor saindo das nossas digitais. Gengibal, digitais. Ao mesmo tempo, galera, por que isso é importante também? Eu falei no sentido de evaporação, mas a gente também pode pensar no sentido de congelamento. A água também congela, né? A gente consegue, por exemplo, em forminhas de gelo, colocar água líquida, colocar dentro do freezer e esperar e essa água congelar. E por que é importante também para a vida isso? O que acontece? As nossas células, elas têm água. Seu componente tem sua composição água. E a água, como eu falei, essa perda de calor para o ambiente também não é tão facilitada para a água. Então, a água vai ter uma resistência a congelar. Então, a gente pode chegar a determinadas temperaturas e nossas células não vão congelar com tanta facilidade. Vai precisar de um pouquinho mais de esforço, porque a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius. Então, se você está num ambiente a 0 graus Celsius, você já começa a se preocupar, porque você pode ter, por exemplo, uma hipotermia. Então, é interessante que a gente tenha água de 65% a 75% de água no nosso organismo, justamente para conseguir controlar a nossa temperatura, tanto para as nossas células não queimarem, digamos assim, mas também para elas não congelarem. E aí, outra coisa interessante sobre o gelo é uma propriedade que a gente chama de flutuação do gelo. Eu não sei se já aconteceu com vocês pegarem uma garrafa e encherem ela até a borda, e aí colocarem essa garrafa para congelar.
que você quer levar a garrafa geladinha para a praia no final de semana. O que acontece se você encher até a borda e deixar ela congelar? Essa garrafa vai estourar ou ela vai, no mínimo, expandir, né? Porque aquela água ali, ela não vai conseguir ocupar o mesmo espaço que ela ocupava antes. Por que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês que a água pode se ligar até 4 moléculas de água. Isso depende do estado de movimentação delas. Então o que acontece? Quanto mais você perde calor, essas moléculas estão se movimentando cada vez menos. Isso faz com que elas possam se ligar numa maior frequência e se movimentando menos. Então elas acabam ocupando um espaço determinado e se ligando enquanto isso. Então, no estado sólido, uma molécula de água consegue se ligar a outras 4 moléculas. E por conta disso, elas ocupam um espaço, elas se expandem, ocupam um espaço. E aí, por isso, quando você vai congelar uma garrafa de água inteira, que o gelo se expande. Porque aquele volume de água que antes era líquido, agora vai estar ocupando um espaço maior. Essas moléculas não estão dançando tanto quanto antes, elas não estão se movimentando na mesma frequência. E aí elas ocupam um espaço maior, como se elas se espreguiçassem, assim. Vamos todas dar as mãos, mas vamos ficar assim, espreguiçadinhas. Então, essa capacidade faz com que o gelo, né, seja menos denso que a água líquida. E menos denso, quando eu falo menos denso, dá para entender que é sobre peso, menos pesado. Então, por que isso é importante para a manutenção da vida em alguns ambientes? Essa flutuação do gelo. Por que o gelo flutua e qual a importância disso? Olha para isso aqui. Geleiras, lugares congelados em que existe vida, existe biota, existe vida ali. Olha para esses ursinhos polares, coisa mais fofa. Eles vivem ali, sabe? E da mesma forma, existem outros organismos marinhos, aquáticos, que a gente desconhece e que também vivem ali. E como é que eles vão viver ali de água se tivesse tudo congelado? Essa camada de gelo que a gente tem, ela está congelada, e isso significa que essa camada superficial, ela perdeu calor para o ambiente. O ambiente é muito mais frio, ela perdeu calor para o ambiente, congelou. Essa camada aqui, ela vai estar protegendo, digamos assim, impedindo a água de baixo, que está líquida, como vocês podem ver na imagem aqui ao lado. Aqui ao lado, essa água líquida que está aqui embaixo, ela vai estar meio que protegida do frio, né, do ambiente frio daqui de cima. Então, esse gelo que se expandiu e que é menos denso e por isso ele flutuou, ele vai estar impedindo que a água, o resto que tem aqui embaixo, congele. Isso é incrível, porque isso permite que os seres que habitam esse ambiente aquático aqui embaixo fiquem congelados, que essa água possa ser usada para a vida, sabe? Então, todo esse ambiente ainda é possível a existência de vida. E há uma preocupação sobre isso quando a gente fala do aquecimento global, né? Que o crescimento global está aquecendo o nosso planeta. Isso significa que essas geleiras, esses ambientes congelados acabam derretendo cada vez mais. Isso também não traz nenhum equilíbrio para o nosso meio ambiente. Mas isso é tema de uma outra aula. Eu vou deixar isso só para vocês ficarem com uma pulguinha pensando na cabeça. E aí, gente, falando disso tudo, nós já falamos de várias propriedades da água, desde que a gente falou que a água é angular e polar. Uma das principais também é que a água é um solvente universal. O que significa ser solvente? O que significa ser universal? Lembra que eu falei que a água é polar, ela tem um polo positivo, um polo negativo. Isso permite que ela consiga se ligar com substâncias tanto negativas quanto positivas. E por isso, a água é capaz de estar se ligando, se conectando com diversas substâncias no universo. Por isso, ela é considerada um solvente universal, porque a partir do momento que ela se conecta com as substâncias, ela interage com elas e ela dissolve-as, ela consegue dissolvê-las. E por isso a água é considerada um solvente universal. Tá bom, mas o que é solvente? O que é uma solução? O que é soluto, né? A água, quando eu falo solução aquosa para vocês, eu estou falando de água, moléculas de água, como solvente, e um soluto, que é um outro componente que você vai adicionar nessa solução, né, nesse solvente, que pode ser, por exemplo, açúcar. Se eu jogasse açúcar aqui dentro, mexesse um pouquinho, o açúcar ia se dissolver.
porque o açúcar interage com a água interage com o açúcar. E com isso ela ia dissolver essas partículas de açúcar nessa solução. Então aqui a gente teria uma solução aquosa, onde nós teríamos açúcar dissolvido. E aqui a água atuando como um solvente. Então nós temos solvente, soluto, solução. A água, por que eu estou falando isso tudo, né? A água atua como solução aquosa, a vida evoluiu em solução aquosa, e aí, gente, a água, ela faz reações com essas substâncias que ela encontra no meio do caminho dela. Essas reações, que a gente vai chamar de reações químicas, são de dois tipos. Aqui, eu desenhei para vocês uma molécula que pode ser qualquer molécula. No caso, aqui ela é uma bolinha. E aqui tem outra molécula que é um retângulo. Essa bolinha, se vocês repararem, ela tem dentro da sua composição uma molécula de OH. Esse retângulo também, dentro da composição dele, ele tem uma molécula de OH. O que vai acontecer? Essas substâncias, essas moléculas, quando se encontram, elas podem interagir entre si para formar uma molécula de água. Aqui a gente tem um hidrogênio e aqui a gente tem o hidrogênio. E a gente tem o oxigênio. Se elas interagem entre si, a gente consegue retirar dessa solução uma molécula de água. E daí a gente está vendo aqui que na reação A, essa substância mais essa reação A forma uma molécula. A gente tinha duas moléculas, forma uma molécula maior mais água. Com isso, a gente tem a formação através da retirada de água. Formação também pode ser chamada de síntese. Então, a gente tem uma síntese através da retirada de água. Retirada de água, desidratação. Então, essa primeira reação aqui, a gente chama de síntese por desidratação. Nós formamos uma nova molécula retirando água desse sistema. Da mesma forma, olhando para o outro lado, a gente pode, vendo uma molécula aqui, que é uma molécula só, adicionar água nesse sistema e essa água, por sua vez, pode quebrar essa molécula em outras duas moléculas menores. Essa quebra a gente vai chamar de quebra por hidrólise. É uma quebra ao adicionar água no sistema. Então, se a gente adiciona água nessa molécula, a gente tem essa reação que é chamada de quebra por hidrólise. Então, quando a gente for falar de biomoléculas no geral, a gente sempre vai estar vendo essas reações químicas acontecendo. E aí, eu falei para vocês que se a gente olhar para uma solução aquosa, vai ter um monte de moléculas de H2O lá conectadas entre si. Beleza, mas como é que a gente representa isso realmente? Na realidade, quando uma molécula de água se liga a outra, o que a gente tem naquela solução é um íon hidrônio e um íon hidróxido. Ou seja, aqui uma molécula de água vai se unir ao H da outra molécula de água, e aí a gente tem o íon hidrônio. Enquanto essa outra molécula de água, que perdeu, digamos assim, esse íon hidrogênio, o que sobra para ela é um íon hidrogênio e um oxigênio. Então aqui a gente tem OH hidróxido. E aí, falando da quantidade de cargas dessas duas moléculas. O hidrônio, gente, ele é menos... Não. O hidrônio, ele é mais 1. Por quê? A gente tem aqui hidrogênio, mais 1. Temos 3 hidrogênios. Mais 1, mais 1, mais 1, mais 3. E ao mesmo tempo a gente tem um oxigênio, que é menos 2. O oxigênio é menos, e são menos 2. Então, mais 3 com menos 2, a gente tem mais 1. Então, essa carga aqui é uma carga positiva, que a gente vai falar que é um cátion. Esse cátion a gente costuma chamar de H+. Por isso que é H+, é H+1. Então, a gente tem esse mais 1, é uma carga positiva. Enquanto o íon hidróxido, que é um ânion, ele vai ser negativo. Porque aqui a gente tem o hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2 com mais 1 é menos 1. Então, aqui, esse íon hidróxido é um ânion, ele tem carga negativa. E aí, quando a gente fala de solução aquosa, a gente tem alguns tipos de solução. A água pura, ela é uma solução que contém apenas moléculas de água. Quando ela contém apenas moléculas de água, isso significa que a gente vai só observar esses tipos de reações acontecendo, né? Esses tipos de ligações acontecendo entre as moléculas. Então, a gente sempre vai ter íons hidrônios e íons hidróxidos. Então, a gente pode dizer que numa solução de água pura, uma solução neutra, a gente tem a mesma concentração. Quando a gente tem esses colchetezinhos aqui,
a gente chama de concentração. Então, eles têm a mesma concentração de H+, quanto de H-. É uma solução neutra, as concentrações são iguais. Essa solução ela vai ser considerada ácida quando a gente tiver mais H+, ou seja, mais íons hidrônios do que íons hidróxidos. Ou seja, essa solução tem mais cátions. Ela é considerada uma solução ácida. Da mesma forma, uma solução é considerada básica ou também alcalina quando ela tem mais íons hidróxidos do que íons hidrônios. Então, aqui, quando você tem mais íons hidróxidos, nós temos uma solução básica. E é assim que a gente consegue, por exemplo, montar uma escala de pH. A gente observa o pH. O que é o pH? É a concentração desse íon H+, desse íon hidrônio numa solução. A gente concentra ele, aliás, a gente calcula essa concentração, e essa concentração ela não é medida em unidade de laranja, por exemplo. Ela é medida em logaritmo. E o logaritmo, a gente tem esse pezinho para indicar que é um logaritmo. Então, a concentração de íons H+ em logaritmo, a gente chama de pH. Então, soluções diferentes terão pHs diferentes. Por exemplo, aqui a gente pode ver que o limão ele tem pH em torno de 2. Isso significa que a concentração de H+ deles em logaritmo é 2. Ou seja, se a concentração é 2, isso significa que isso é ácido pra caramba. Essa solução é ácida. Enquanto aqui, se você for observar água neutra, lembra que água é neutra, então H+ igual a OH, essa solução tem pH 7. Então, a gente pode falar que o pH 7 é um pH neutro. Outro exemplo aqui é o sabão. O sabão tem muitos íons hidróxido. Desculpe, OH. Esses íons OH, por sua vez, se você tem mais íons OH, isso significa que essa solução é básica, ela é alcalina. Então, aqui a gente tem várias soluções diferentes e o nível de pH, a concentração de H+ nelas. Muito legal, né? Então, aqui a gente tem uma reação do cloro e cloro com hidrogênio, que a gente chama isso aqui de ácido clorídrico, com água. Ou seja, a gente está diluindo ácido clorídrico em água, uma solução de água. E aí fica a pergunta, né? Essa solução aqui de ácido clorídrico com água, ela é uma solução neutra, ácida ou básica? Vamos dar uma olhada. Se aqui a gente tem Cl e H+ reagindo com H2O, o que vai acontecer é que o Cl vai ficar sozinho, enquanto o H2O vai estar reagindo com esse H+, dando origem àquele íon hidrônio que a gente conhece, que é o H+, o íon hidrônio. E então, se numa solução de água a gente tem uma concentração de H+, vamos colocar em números aqui. Vamos dizer que a gente tem 10 H+, uma solução aquosa neutra. Se a gente tem 10 H+, significa que a gente tem 10 OH-, correto? Correto. Tudo bem, mas se você adiciona cloro nessa reação e esse cloro reage, ele vai formar com essa água mais um íon H+. Se ele forma mais um íon H+, isso significa que a gente vai ter 11 H+, e 9 OH-. É isso? Acho que é isso. Mas, enfim, o que eu quero que vocês consigam entender dessa minha conta doida aí com números é que, fazendo essa reação acontecer, né, você adicionando um soluto naquela solução que era neutra, você vai ter um desbalanço nessa neutralidade. Você não vai ter a mesma concentração de antes. Nesse caso aqui, a gente tem uma concentração maior de íon hidrônio, de íon H+. Então, o que significa? Se você tem mais H+, qual é a solução? Que quando uma solução tem mais H+ do que OH-, essa solução é ácida. Então, olhando para cá novamente, o que é uma solução ácida aqui? Tomate, vinagre, limão, bateria, ácido gástrico. O ácido gástrico, inclusive, tem dentro de seus componentes HCl, ácido clorídrico. Bom, então vimos muita coisa e agora eu vou passar só umas imagens aqui para ver se vocês lembram das propriedades que a gente falou da água, qual é a relação delas com essas imagens. Por exemplo, olhando para essa cerveja, saudade barzinho, né? Coronavírus não libera a gente. Olhando para essa cerveja aqui,
Você consegue ver gotículas de água presentes nessa garrafa. Essas gotículas representam que tipo de propriedade? Acertou quem falou coesão, essa tensão superficial, essa conformação das moléculas de água para que elas continuem conectadas, ocupando o menor espaço possível, é devido à coesão. Ao mesmo tempo, a ligação que acontece, aliás, essa aderência que ocorre das gotículas com a garrafa, isso também se dá devido à adesão. Olhando para esse cachorro fofinho aqui, que está cagando tudo, babando, né? Está babando tudo. Também, quais são as propriedades que a gente pode ver? Então, a gente consegue ver também adesão e coesão. Por quê? Coesão desses filetes de água e gotículas que estão sendo espalhadas, e ao mesmo tempo adesão, porque na pele desse cachorro a água fica aderida ao máximo, ele está fazendo um movimento, e quando ele faz esse movimento, que a água começa a se soltar, digamos assim, desaderir dessa pele, dessa mucosa, sei lá, desse biquinho lindo, maravilhoso desse cachorro. Ao mesmo tempo aqui, ó, nessas plantinhas que estão sendo alimentadas de água através dessa garrafa, como é que essa água que está nessa garrafa chega para alimentar essas plantinhas? Qual é a propriedade que a gente está se referindo aqui? Então, acertou quem falou capilaridade. A capilaridade é essa capacidade que a água tem de subir, né, pelos canais, se aderindo a essas paredes, no caso aqui são as paredes dos canos, para chegar até a terra. Então, há uma força positiva aqui acontecendo para que essa água consiga chegar nessas plantinhas. Por último, não menos importante, como eu falei para vocês que a gente estava falando de substâncias inorgânicas, água e sais minerais. Os sais minerais, normalmente, quando vocês estudam eles, a gente vê os sais minerais numa planilha, assim, numa tabela enorme, e é isso, grava aí, você que lute, entenda como é que eles reagem no nosso organismo. Só gostaria de dizer que meus alunos não vão aprender sais minerais dessa forma. A gente vai ver os sais minerais nas suas reações, de como eles são importantes realmente no metabolismo do nosso organismo. Então, ao longo das nossas aulas, quando a gente estiver falando de várias coisas, de respiração celular, de contração muscular, nós vamos ver diferentes tipos de sais minerais envolvidos. Então, assim, esqueçam essa tabela não é nada didática, não faz você aprender muita coisa. E a gente vai ver isso passo a passo, com calma, ao longo de, sei lá, não sei se é do ano, da quarentena, do que for, não sei quando você vai assistir isso, mas espero que eu divulgue para você, pessoa, poder assistir, aprender um pouquinho mais ao longo das minhas aulas. Então, pessoal, por hoje é só. Esse é o fim da apresentação. E aí, nós temos questionário sobre essa matéria de hoje, obviamente. Presta atenção. Bom, exercícios, né? Esse é o exercício número 1. É sobre a água atuando, transportando substância em nosso corpo. Analise alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome do componente ou da substância presente no corpo humano que é rica em água e que garante o transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais. Letra A, nós temos a urina. A urina, por acaso, transporta, galera, nutrientes, oxigênio e sais minerais para as outras células? A gente elimina a urina normalmente num vaso, né, sanitário. Então, acho que não. Se fosse isso, por que a gente estaria eliminando para fora do nosso corpo? Não faz sentido. Lágrimas. Lágrimas também, ó. Letra D. Lágrimas. O que são lágrimas? Lágrimas aqui, a gente espere lágrimas quando a gente está emocionado, quando a gente está triste. Como é que isso poderia nutrir nosso corpo? Com nutrientes e oxigênio. Então, na verdade, estaria desperdiçando, né? Esses nutrientes e oxigênio. Então, não. Líquido cefalorraquidiano. Que é isso? Esse nome é enorme. É o líquido que está presente aqui, ó, dentro da nossa caixa cerebral. Está lá como um líquido de... Como posso explicar? Para impedir isso aqui, gente. Para servir como aparato mecânico. Para você não... Por exemplo, se você bater a cabeça ou algo do tipo... Você tem aquele fluido ali impedindo que isso seja bem brusco. Não sei se expliquei muito bem, mas vale a tentativa outro dia. Saliva. Saliva, galera. Saliva.
está presente aqui na nossa boca, a gente saliva quando a gente vê uma comida. Isso também não tem relação. A gente pode dizer assim, tem relação com a nossa digestão, mas relação com o transporte, com transporte de oxigênio e tudo mais, não. Então, o que sobra pra gente é o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, sim, é um componente presente, aliás, é uma substância presente no nosso corpo que é rica em água e outras substâncias e que está ali para nutrir nossas células. Número 2. A número 2 é uma questão da UFSC, acho que é assim que fala. E essa questão, ela fala de algumas características da água e a gente vai ver quais são as corretas. Somar todas até o final e descobrir qual é certo. Número 1. A quantidade que é encontrada nos organismos é invariável de espécie para espécie. Pensa na gente, ser humano, pensa numa água viva. Onde é que tem mais água? Se a gente for, assim, questões de proporção, tá, galera? Em porcentagem. A água viva, o nome dela mesmo diz, água viva. Ela tem água pra caramba no corpo dela. Muito mais do que o ser humano. Então, sim, há uma variação de água entre os corpos. Entre espécies, aliás. Número 2. Com o passar dos anos, existe uma tendência de aumentar seu percentual em um determinado tecido. Tecido é um conjunto de células. Lembra que eu falei para vocês que o ser humano, por exemplo, tem de 65% a 75% de água no seu organismo e que isso acontece devido ao seu metabolismo, que vai envelhecendo e a gente vai perdendo água. Então, com o passar dos anos, na verdade, a tendência é que essa quantidade de água no nosso organismo diminua e não cresça. Então, a gente tem até agora nenhuma correta. É importante fator de regulação térmica dos organismos. Lembra que eu falei para vocês sobre como o nosso corpo se comporta no frio e também como é que a gente se comporta no calor, ao perder calor ou absorver calor. Isso é importante para a gente regular a nossa temperatura, manter a nossa temperatura no ideal para o nosso organismo. Então, sim, a água é importantíssima. A água é um meio para que a gente absorva o calor e depois consiga retirar esse calor do nosso corpo. Então, temos 4 pontos. 8. Em tecidos metabolicamente ativos é inexistente. O que é metabolismo? É um conjunto de reações químicas do nosso corpo, galera. Se eu falei para vocês que a água está envolvida em reações químicas, e nós temos 2 tipos, né? Tipos síntese por desidratação e quebra por hidrólise, é óbvio que tecidos, organismos metabolicamente ativos, é existente a água. A gente vai ter reações químicas acontecendo com água diretamente se envolvendo. Então, essa está errada. Por enquanto, temos 4 pontos. Participa da constituição dos fluidos orgânicos que transportam substâncias dissolvidas por todo o corpo. Verdade, o próprio número 1, a gente falou de plasma sanguíneo, a gente também pode usar urina. Todos esses exemplos ali são fluidos, né, do nosso corpo que são compostos de água, sim. Cada um tem uma composição, uma porcentagem diferente. Mas, sim, a água é componente. Como eu falei, a água está presente aí em 70% no nosso corpo. Constitui meio dispersante para facilitar as reações. Constitui meio dispersante para facilitar a realização de reações químicas. Sim, galera, lembra que eu falei que a água é o solvente universal. Então, as reações químicas acontecem numa solução aquosa. A água vai estar envolvida nessas reações. Sim, isso é verdade. Então, aqui nós temos 32 mais 16 mais 4, não sei fazer essa conta, 52 pontos. 52 pontos, então. Esses exercícios aqui são muitos. Nós temos na apostila de vocês, pessoal, que eu mandei para vocês sobre bioquímica. Gostaria muito que vocês fizessem, que a gente pudesse corrigir em conjunto. Ou se vocês tiverem dúvidas, mandem dúvidas para mim. Por hoje é isso. Não sei como salvar, mas espero que tenha sido... Ups! Calma aí. Espero que tenha sido útil para vocês, avusivos do meu Brasil. Para mim foi muito legal fazer isso. Tô aprendendo a demorar essas coisas. E é isso. Tchau, tchau. Sabe.